Pelo Brasil inteiro há tiros, granadas, literatura explosiva de boletins, mulheres carinhosas cosendo fardas, homens preparando discursos, outros solertes captando rádios, minando pontes. Um novo claro Brasil surge, indeciso, da pólvora. Meu Deus, tomai conta de nós. Então ele está se amadurecendo politicamente, tentando compreender, não é, essa difícil engrenagem da política brasileira nos anos 30. E no momento que ele domestica isso, que ele doma isso, ele passa a ter uma poesia nitidamente política, que é Sentimento do Mundo, José, e finalmente o mais violento de todos, não é, que é Rosa do Povo. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida. E olhe meus companheiros, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou carta de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Não é à toa que ele é o grande poeta brasileiro do século XX, porque o Drummond deu uma expressão poética a uma necessidade que estava colocada no contexto intelectual brasileiro. Toda a poesia brasileira, toda a arte brasileira, é toda a vida intelectual brasileira que nos anos 30 se volta mais para a realidade social e adquire uma noção de responsabilidade social. Eu tive contato com ele quando eu trabalhei do gabinete do Capanema. Eu me lembro que o Capanema me chamou, eu fiquei ajudando lá nas coisas ligadas às artes, à arquitetura. E ficamos amigos, eu, Drummond, Lial. É um período que eu sempre lembro com muito interesse, foi muito importante para o Brasil. O Capanema criou o SPAM, criou uma série de coisas, apoiou o Villa-Lobos, Portinari, fez o Ministério da Educação. De modo que eu acho, por exemplo, que o período do Capanema foi talvez mais importante que a Semana de Arte Moderna de São Paulo. Deixei ontem meu posto no gabinete de Capanema. Desfecho natural da situação criada pela volta das atividades políticas no país. Meu chefe e amigo, cheio de compreensão e afeto, despede-se de mim oferecendo-me uma preciosidade bibliográfica, a edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas, com 7 águas fortes originais de Portinari. Em certo tempo, Drummond pertenceu ao Partido Comunista, era redator lá da Imprensa Popular. E contava a sua relação com o Partido Comunista, que a minha impressão é que nunca foi uma relação harmoniosa. Eu acho que ela sempre foi pontuada por muita divergência, por muito conflito. Ele chega a visitar Luiz Carlos Prestes na prisão e ele chega a participar, não é, do comitê de redação de um jornal comunista logo após a queda de Getúlio Vargas. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram. E as mãos tecem apenas o rude trabalho.
e o coração está seco. Em vão as mulheres batem a porta, mas não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se. Mas na sombra, teus olhos resplandecem enormes. É todo certeza. Já não sabes sofrer. E nada esperas de teus amigos. Pouco importa que venha a velhice. O que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo. E ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, preferiram morrer. Os delicados. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Aí é uma poesia solar, uma poesia pessimista, de certa maneira, porque diante da visão de mundo que ele tem, você tem que ser pessimista. Mas a voz do poeta é otimista. E agora, José? E agora, José? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros? Você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar. Sim, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo morfou. E agora, José? E agora, José? A sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta? Não existe porta. Quer morrer no mar? Mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a mão, se venisse. Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre! Você é duro, José. Sozinho no escuro, ao bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José? José, para onde? Para ver os acontecimentos do mundo, não é preciso participar deles. Eu participo vendo, espiando, olhando da janela do meu escritório, porque eu não sou um ser assim muito gregário, um ser que se mete em grandes atividades para reformar o mundo. Não, não tenho essa pretensão. Ele me contou sobre um dos poemas dele que é mais admirado, que é A Máquina do Mundo, que a Máquina do Mundo nasceu de uma maneira curiosa. A Dolores Manuel dele estava muito gripada e ele saiu assim, 10 horas da noite, para uma farmácia perto, não era tão perto, para comprar um medicamento. E começou a sair o poema. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa,
e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som dos meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado. A máquina do mundo se entreabriu para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Isso já aparece em Camões, já teria aparecido também em Dante, e isso é uma alusão a um ser que seria assim a explicação e a definição de todos os enigmas e questões do ser humano e do universo. É a máquina do mundo, uma coisa indecifrável, mas que ao mesmo tempo decifra o destino humano. Baixei os olhos incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita a meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas, pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. No final da vida, quando possivelmente ele não tinha compromisso com mais nada a não ser com a própria vida que ele tinha vivido de maneira muito íntegra, ele resolve usar, né, as palavras tabu, né, aquelas palavras de que temos um pouco de vergonha ao usá-las em situação social, mas que na intimidade, na mesa de bar, na conversa entre pessoas que são amigas e camaradas, quer dizer, são usadas com uma certa tranquilidade. Mas é bom saber que o mundo continua com base no amor, né? No amor não só espiritual, como físico. O prazer da velhice é você saber que existe o erotismo, mesmo que você não pratique assim, desabaladamente, né? Como é a época de vocês, né? E não a minha ou a nossa, né? Pessoal da minha idade, que é amor espiritual. Que parece uma ideia um pouco assim filosófica. O corpo noutro corpo entrelaçado, fundido, dissolvido, volta à origem dos seres que Platão viu completados. É um perfeito em dois, são dois em um. Integração na cama ou já no cosmo, onde termina o quarto e chega aos astros. Que força em nossos flancos nos transporta a essa extrema região etérea, eterna. Amor é privilégio de maduros estendidos na mais estreita cama, que se torna a mais larga e mais relvosa, roçando em cada polo o céu do corpo. É isto, amor, o ganho não previsto, o prêmio subterrâneo e coruscante, leitura de relâmpago cifrado, que, decifrado, nada mais existe valendo a pena e o preço do terrestre, salvo o minuto de ouro do relógio minúsculo vibrando no crepúsculo. Amor é o que se aprende no limite, depois de se arquivar toda a ciência herdada e ouvida. Amor começa à tarde.